Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Estamos falando sobre intervenção do Estado na propriedade privada e especificamente sobre desapropriação. E aí, meus amigos, item 18.6, desapropriação. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a possibilidade de desapropriação de bens públicos. Vem aqui para mim. Gente, vejam só. Tudo que a gente conversou até agora, a gente sempre parte da premissa de que o Estado, o poder público, está desapropriando um bem de um particular. É assim? É assim que a gente imagina, né? O poder público vai até um particular e desapropria o bem desse particular. Só que também existe a possibilidade, pessoal, de o poder público desapropriar bens públicos. Isso. Eu tenho um ente público desapropriando bens que pertencem a outro ente público. Isso é possível, professor? É possível, sim. Só que nós temos requisitos para que isso aconteça, né, gente? Para que isso possa acontecer, nós temos que ter o atendimento a alguns requisitos. Primeiro requisito, é necessário que haja uma lei do ente expropriante. Lembra que eu te falei? Deixa eu ver se eu encontro aqui de maneira mais rápida. Cadê? Pronto. Aqui. Lembra que eu te falei que na fase declaratória existe uma declaração de interesse público. E essa declaração de interesse público ela pode ser feita através de uma lei ou através de um decreto. Lembra disso? A declaração do interesse público pode ser feita através de uma lei de efeitos concretos ou de um decreto expropriatório. Quando a gente tem a possibilidade, meus amigos, de desapropriação de bens públicos, quando o poder público vai desapropriar um bem público, obrigatoriamente essa fase declaratória tem que ser feita através de lei. Entende? Não pode ser decreto, tem que ser lei. Essa é a exigência. Se é uma desapropriação de bens privados, pode ser lei ou decreto para autorizar a desapropriação. Agora, se é uma desapropriação de bens públicos, não pode ser decreto, tem que ser lei necessariamente. Ok, gente, vamos voltando aqui. Cadê? Opa, cheguei. Pronto, chegamos aqui de volta. Então, primeiro requisito, tem que ter uma lei do ente expropriante. Beleza. Segundo requisito, respeito à hierarquia federativa. Gente, embora a gente saiba, né, por isso que eu coloquei entre aspas aqui, a gente sabe que não existe hierarquia federativa, não existe hierarquia entre os entes federados. Mas esse termo hierarquia federativa, entre aspas, é para tentar te ajudar a entender. A desapropriação de bens públicos, como regra, pessoal, só pode acontecer do ente de maior abrangência para o ente de menor abrangência. Então, por exemplo, a União, ela pode desapropriar bens dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né, que tem competência de estado e de município. Então a União, gente, ela pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, sem problema nenhum. Essa desapropriação do ente de maior abrangência para o de menor abrangência, de cima para baixo. Os estados podem desapropriar bens dos municípios. Pode acontecer. O que não pode acontecer é o inverso, tá, gente? O município não pode desapropriar bem do estado nem da União. O estado não pode desapropriar bem da União. O Distrito Federal não pode desapropriar bem da União. Por isso que tem que ter o respeito à hierarquia federativa. Essa é a regra. Se é a regra, é porque tem exceção. Mas a regra é essa. Tem que ser de cima para baixo. A exceção, meus amigos, é uma exceção que a jurisprudência estendeu a partir do artigo 2º do parágrafo 3º do Decreto-Lei 3365, que é o decreto-lei principal aí, né? Vamos dizer assim, que é o principal decreto-lei de desapropriação. Gente, o parágrafo 3º do artigo 2º, ele trata sobre pontos específicos. Ele diz assim, ó, é vedada a desapropriação pelos estados, DF, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização. Ou seja, Estado, DF, território e município não pode desapropriar ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento depende de autorização do governo federal. Em outras palavras, ele está dizendo que a regra é essa. Ele está dizendo, olha,
município, Estado, DF, não pode desapropriar ações de empresa que pertence à União, por exemplo. Então, ele está dizendo, olha, tem que ter o respeito à hierarquia federativa. Salvo mediante prévia autorização por decreto do presidente da República. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o Estado, DF, município e território não pode desapropriar ações, cotas ou direitos representativos do capital de instituições que, para funcionar, o governo federal tem que autorizar. Em outras palavras, não pode ter desapropriação de Estado, município ou DF para bens da União. Salvo se a União autoriza através de um decreto. Ou seja, salvo se aquele que está sendo desapropriado, se o ente expropriado, autorizar por decreto. E o STF e o STJ, portanto, gente, eles estenderam essa possibilidade para tornar uma exceção à hierarquia federativa em qualquer ente público, desde que haja autorização por decreto do chefe do executivo expropriado. Então, por exemplo, como regra, para que haja desapropriação de bens públicos, temos que ter obediência a essa regra da hierarquia federativa. Mas, excepcionalmente, o município pode desapropriar bem do Estado, por exemplo, se o próprio Estado autorizar por decreto. Então, o município tem que editar uma lei autorizando a desapropriação, uma lei declarando o interesse público, e o Estado, que é o ente expropriado, que está sofrendo a desapropriação, tem que autorizar por decreto que a desapropriação aconteça. Então, acontece assim, ó. Nesse caso, o município, por exemplo, vai desapropriar um bem do Estado. Como a gente viu, para que aconteça a desapropriação de bens públicos, tem que ter lei do expropriante. Então, o município ele vai declarar o interesse público através de lei, não pode ser decreto. E o Estado que está sendo expropriado, ele vai ter que autorizar a ser desapropriado através de um decreto. Ele vai dizer, olha, eu autorizo que você desaproprie esse bem. Aí ele edita um decreto autorizando. Para que haja desrespeito à hierarquia federativa, somente assim. Então o município pode desapropriar bem do Estado se o governador autorizar por decreto. O município pode desapropriar bem da União se o presidente autorizar por decreto. Estado pode desapropriar bem da União se o presidente autorizar por decreto. Tá? Se for respeitando a hierarquia federativa, não há necessidade desse decreto do ente expropriado. Agora, se desrespeitar a hierarquia federativa, aí tem que ter. Agora, cuidado, tá, gente? Isso que eu estou falando aqui é uma exceção. Se é uma exceção, meu amigo, você só vai marcar na sua prova, você só vai lembrar disso na sua prova, se ela mencionar explicitamente essa exceção. Se ela falar assim, desapropriação de bens públicos, você vai dizer, para que ocorra, tem que ter respeito à hierarquia federativa. Ou então você vai dizer, para que ocorra desapropriação de bens públicos, tem que ser do ente de maior abrangência para o de menor abrangência. Você tem que mencionar isso de maneira explícita. A prova tem que deixar isso claro para você. Então, se a prova fala para você apenas, desapropriação de bens públicos, respeita a hierarquia federativa. Mas se a prova mencionar explicitamente sobre uma desapropriação de bens públicos em desrespeito à hierarquia federativa, você sabe, somente se o ente expropriado autorizar por decreto. Sobre esse tema de hoje, meus amigos, sobre esse tema aqui de desapropriação de bens públicos, vamos fazer uma questão VUNESP aqui de procurador municipal de Sertãozinho. Considere que o Estado deseja construir uma estrada e, após comprovação técnica, fica demonstrado que o melhor meio de a obra seguir é utilizando parte de imóvel pertencente a um município. Deixa eu pegar só uma cadeirinha aqui para sentar e continuar lendo com você. Então veja, pessoal. Esse Estado ele quer construir a estrada, beleza. Mas aí, gente, para que ele possa realizar essa obra, o melhor meio de a obra seguir é utilizando parte de imóvel de um município. Ora. Olha o que eu estou vendo aqui. O Estado ele vai desapropriar o bem do município. Desapropriação de bens públicos. A gente acabou de ver. Inserido dentro de seu domínio de atuação. Os chefes dos respectivos poderes executivos possuem visões políticas antagônicas, o que tem inviabilizado a realização de um acordo com relação ao assunto. Olha só, são partidos de oposição. Então o município não quer ceder. De jeito nenhum o município quer ceder esse imóvel para o Estado. Aí o Estado, beleza, eu vou lá e desaproprio. Pergunto, nesse caso o município tem que concordar? Não. Por que não tem? Porque aqui é uma desapropriação de cima para baixo. Quando é de cima para baixo, o expropriado não precisa autorizar por decreto. Se fosse de baixo para cima, por exemplo, aqui se fosse o contrário, aí eu precisaria de uma autorização do Estado. Se o município fosse desapropriar um bem do Estado, o Estado teria que autorizar. Mas como é o Estado que está desapropriando do município, o município não precisa autorizar, tá?
O procurador do Estado sugere, então, que o espaço municipal seja desapropriado. Com base nessa situação hipotética, de acordo com a Lei 3365, a desapropriação do bem municipal será o quê? Letra A, será inválida, por importar ofensa ao princípio federativo. Não é inválida não, gente. Não é ofensa não nesse caso, porque nesse caso a lei prevê a possibilidade, tá? Letra B é válida, desde que é realizada por decreto que demonstre o atendimento ao interesse público. Gente, é válida, mas nesse caso, lembra que eu te falei? Aqui, ó. Lembra que eu te falei? Um dos requisitos para que haja desapropriação do bem público é que haja uma lei do ente expropriante autorizando e declarando o interesse público. Tem que ter uma lei, não pode ser decreto. Tem que ser lei, tá? Tem que ser lei. Então, decreto não. Letra C, inválida, tá errado. Pois somente seria autorizada a desapropriação caso o bem pertencesse à administração indireta municipal. De jeito nenhum. Não existe essa exigência. Letra D, válida, beleza. Desde que precedida de autorização legislativa. Opa, aqui sim. Aqui sim. Aqui sim por quê? Porque o interesse público tem que ser declarado por lei. Tem que ter autorização legislativa. Tá? Inválida, a letra E tá errada, pois os bens públicos não podem ser apreciados economicamente. Ora, lógico que podem. Os bens públicos, eles são sim passíveis de aferição econômica. Tá errado. Então, letra D, de fato, é o nosso gabarito. Tranquilo? Dá uma olhada nessa súmula, pessoal, que essa súmula gosta de cair em prova, tá? É uma súmula aqui que trata sobre as margens dos rios navegáveis. Súmula 479 do Supremo Tribunal Federal diz: as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso, mesmo, são excluídas de indenização. Então, as margens dos rios navegáveis são de domínio público, não podem ser desapropriadas, expropriadas, e por isso não podem ser indenizadas. Tranquilo? Show de bola. Amigos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o procedimento da desapropriação, tá? A desapropriação, ela tem que obedecer àquele procedimento que a gente vem conversando ao longo da aula, Esse procedimento são aqueles duas fases, né, pessoal? São as duas fases. Ora, vou colocar uma linha um pouquinho mais reta aqui. Pronto. Perfeito. Em uma fase, nós temos, primeira fase declaratória. Segunda fase executória. Fase declaratória e fase executória. Beleza. Essa fase declaratória, eu vou conversar com você agora sobre ela. A fase declaratória, pessoal, quem tem competência? Veja só. Nós conversamos que a fase declaratória ela é realizada através de uma lei de efeitos concretos ou através de um decreto expropriatório. Lei ou decreto. Gente, se é por meio de lei ou decreto, então só quem tem competência como regra para declarar o interesse público da desapropriação é o ente federativo. União, Estado, DF, município. É o ente que tem interesse na desapropriação. Se é o município que quer desapropriar, é ele que vai declarar esse interesse público. Se é o Estado que quer desapropriar, é ele que vai declarar esse interesse público. E assim vai, tá? Essa é a regra, mas tem exceções, pessoal. Existem duas outras entidades que não são entes federados e podem desapropriar. Quem são elas? DENIT e a ANEEL. Duas autarquias, né? A ANEEL especificamente uma agência reguladora. O DENIT, pessoal, ele só vai poder realizar essa desapropriação se for para implantação do Sistema Nacional de Viação, previsto na Lei 10.233. Então, para esse ponto, ele pode declarar o interesse público. Olha que interessante, gente. Neste ponto, neste tema específico para implantação do Sistema Nacional de Viação, o DENIT pode sim declarar o interesse público. E a ANEEL? A ANEEL também pode, desde que seja para fins de instalação de empresas concessionárias e permissionárias do serviço de energia elétrica, segundo a Lei 9.074 de 95. Então, para esse caso específico, a ANEEL pode. A ANEEL quer instalar uma subestação de energia elétrica em um imóvel. A ANEEL pode declarar aquele imóvel de interesse público. Tranquilo? Beleza? Isso pode acontecer. Mas é excepcional, tá? Excepcional. Os instrumentos de declaração, como eu te falei, ou vai ser um decreto expropriatório ou uma lei de efeitos concretos. Força expropriatória do Estado. Pessoal,
quando a declaração do interesse público é realizada, nós temos a instituição de uma força expropriatória do Estado. Ou seja, a declaração, quando ela é publicada no decreto ou na lei, quando ela é publicada, ela gera para o Estado várias prerrogativas. Essa prerrogativa é justamente essa prerrogativa de força expropriatória. O Estado passa a ter uma força expropriatória e vai ser possível que ele realize algumas atividades aqui. Essa força expropriatória é constituída após a declaração de interesse público e enseja as seguintes consequências. Primeiro, o poder de penetração do bem, o direito de penetração. Isso significa, pessoal, que o Estado, quando declara o interesse público, ele passa a ter o direito de fazer avaliações, medições necessárias, avaliações necessárias. Ele pode adentrar no bem desde que avise previamente ao proprietário. Ele vai adentrar no bem para realizar essas atividades de avaliações, de medições. E quando realiza essas atividades, meus amigos, a lei determina que ele tem que procurar causar o menor prejuízo possível ao interessado. Até porque, como a gente conversou lá no início, se ele causa algum tipo de prejuízo, ele tem que indenizar depois. Então ele vai realizar essas intervenções tentando causar o menor prejuízo possível. Fixação do estado do bem. Pessoal, quando o Estado ele declara o interesse público, ele tira uma foto daquele bem, entre aspas. Ele tira um retrato daquele bem. Como assim, professor? Vamos lá. Declaratória, fase declaratória e fase executória. Olha o que é que vai acontecer. Vamos supor, pessoal, que nesse momento o Estado, nesse momento aqui, ele declarou interesse público, publicou um decreto. Quando ele publica um decreto, pessoal, vamos supor, o decreto a lei. Vamos supor que essa casa vale 800 mil reais. 800 mil, tá? Gente, o valor que o Estado vai pagar lá na fase executória, o valor que ele vai pagar vai ser referente a esses 800 mil. Ah, professor, mas vamos supor que depois que ele fez isso daqui, depois que ele declarou, o proprietário fez várias benfeitorias voluptuárias, por exemplo, que não são indenizáveis, né? A gente conversou que as benfeitorias úteis e necessárias podem ser indenizadas. As necessárias vão ser indenizadas e as úteis podem ser desde que a obra tenha sido autorizada pelo poder público. Mas vamos supor que o cara fez várias benfeitorias voluptuárias. Quando chegou no momento da execução da desapropriação, esse imóvel já valia 1,5 milhão. Não valia mais 800 mil. Pergunto. E agora? O Estado paga 800 ou 1,5 milhão? 800. Por quê? Porque a declaração, ela fixa o estado do bem. Então a declaração, ela vai tirar uma foto do bem e o Estado vai pagar uma indenização com base no estado que o bem se encontrava no momento da fase declaratória, no momento que ele declarou, no momento que ele publica o decreto ou a lei de declaração de interesse público. Aí ele fixa o estado do bem. Só paga benfeitorias realizadas após esse momento, se forem úteis, se autorizadas pelo Estado, ou necessárias, mesmo sem autorização do Estado. Tranquilo? Beleza. Olha essa súmula 23 do Supremo, que é importante também, pessoal. Diz assim, ó. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não impede a declaração de utilidade pública para desapropriação de imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização quando a desapropriação for efetivada. Isso aqui é o seguinte, vamos supor, pessoal, que aqui na declaração do interesse público, vamos supor que o proprietário tem um terreno. E na declaração de interesse público, quando ela é publicada, o proprietário já tinha adquirido uma licença para construir naquele terreno. Tudo certinho, já estava começando a construir. Estava com a licença já. Quando a declaração é feita, pessoal, como eu falei, ela fixa o estado do bem. E aí, professor, quando a declaração de interesse público é feita, o cara já tem um licenciamento para fazer uma obra. Ele é impedido de realizar a obra dele depois que a declaração foi feita? Ele não é impedido, não. Depois que a declaração é feita, ele não tem uma licença, ele pode fazer a obra sem problema nenhum. Porém, o Estado não vai indenizar pela obra. Ficou claro isso? O Estado não vai pagar a indenização pela obra que ele construiu. É isso que ele está falando na súmula 23. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para a desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal. Existe prazo, professor, para que a desapropriação seja feita? Vejam aqui, meus amigos.
eu tenho aqui uma declaração de interesse público feita em um dia. Para que o Estado possa partir para a fase executória e pagar a indenização, existe um prazo para isso? Existe. Esse prazo, meus amigos, quando é o caso de, preste atenção, utilidade ou necessidade pública, quando é utilidade ou necessidade pública, o Estado ele tem um prazo de 5 anos. Quando é interesse social, o prazo é 2 anos. É um prazo de caducidade, tá, gente? Não é prescrição nem decadência, é caducidade. Então vamos supor, gente, uma desapropriação para utilidade pública. Ele desapropriou nesse momento. Ele declarou o interesse público nesse momento. Passou 5 anos e ele não ainda efetivou a desapropriação. Não efetivou ainda. Essa desapropriação caducou. Então, 5 anos contados da data de publicação do decreto ou da lei de interesse público. Aí eu conto 5 anos. Passou 5 anos e não executou ainda? Não. Caducidade. Extinção do direito de desapropriar. Beleza, tranquilo. Mesmo jeito funciona para interesse social. Então, são 5 anos para utilidade ou necessidade pública e 2 anos para interesse social, tá? Gente, e se houver a necessidade de o Estado efetivar uma nova declaração? Vamos supor, pessoal, que aqui o Estado declarou o interesse público, olha só, declarou o interesse público, passaram-se 5 anos. Nesse momento aqui, ó, se passou 5 anos já. 5 anos. Nesse prazo. Beleza. Mas, professor, o Estado, município, Estado, União, enfim, ele ainda tem interesse em desapropriar. Ele ainda quer desapropriar esse bem. E aí? Ora, utilizando aquela declaração que foi feita lá atrás há 5 anos, não pode mais. O que é que a gente tem que fazer agora? Uma nova declaração. Então o Estado ele tem que fazer uma nova fase, ele tem que efetivar uma nova fase declaratória. Nesse momento aqui, ó, nova fase declaratória. Porém, tem que esperar um tempo, tá? Quando há caducidade da declaração, gente, a partir do momento da caducidade, ele tem que esperar no mínimo 1 ano para efetivar a nova declaração. 1 ano para efetivar a nova declaração. No mínimo 1 ano. Pode ser mais, pode, mas no mínimo 1 ano. Antes de 1 ano, ele não pode fazer uma nova declaração do mesmo bem. Caducou. Espera 1 ano para fazer uma nova se quiser. E, gente, isso traz um efeito terrível para o Estado, tá? Terrível. Por quê? Porque além de demorar, além de ter que esperar mais tempo, uma nova declaração de interesse público vai resultar em uma nova fixação do estado do bem. Como assim, professor? Veja só. Vamos aqui, nesse momento, quando ele na primeira declaração, o bem valia 800 mil. Vamos supor que o cara fez o proprietário, depois da declaração, o proprietário fez várias benfeitorias voluptuárias. Quando o Estado, nesse momento aqui, vai fazer uma nova declaração, com todas essas benfeitorias que foram feitas, mesmo voluptuárias, mas com todas as benfeitorias, a casa não vale 800 mil. A casa vale 1,5 milhão. Tem piscina, tem área gourmet, tem churrasqueira. Então perceba, nesse caso, meus amigos, quando ele faz uma nova fase declaratória, o valor que eu devo considerar agora não é mais 800, é 1,5 milhão. Mas, professor, você falou que as benfeitorias voluptuárias não são indenizadas, não são. Mas acontece que quando ele faz uma nova declaração, gente, eu apago toda essa declaração que foi feita antes. Então, quando ele faz uma nova declaração, a piscina, a churrasqueira, a área gourmet, não é benfeitoria voluptuária. Não é benfeitoria. Não chega a ser benfeitoria. É parte integrante do bem. Então, não chega a ser benfeitoria. Por que não, professor? Porque agora eu estou fixando a nova fase declaratória. Aquela declaração anterior acabou. Se eu utilizasse a anterior, eu ia pagar só 800. As benfeitorias voluptuárias que foram efetivadas após a declaração, eu não ia pagar nada. Mas agora não, agora mudou. Porque aquela declaração caducou. Quando eu faço agora uma nova declaração, eu devo olhar um retrato da casa hoje. E o retrato da casa hoje é com tudo que ela tem lá, valendo 1,5 milhão. Porque lá tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo agora. Tem sala de jogos, tem uma cobertura. Deu para entender, gente? Então veja, antes eu ia pagar só 800, não ia pagar pelas benfeitorias voluptuárias. Eram benfeitorias porque eram realizadas após a declaração. Foi feita a declaração e depois que foram feitas benfeitorias voluptuárias, aí eu não pago por elas. Mas na nova declaração, quando ela foi feita, o bem já está prontinho ali com tudo que tem direito.
Aquela piscina, aquela churrasqueira, aquela área gourmet, não é benfeitoria, é parte integrante do bem. Benfeitoria é aquela que é feita apenas após a declaração do interesse público, mas o interesse público aqui é um novo interesse, é uma nova declaração. Então agora eu vou ter que pagar 1,5 milhão. Tranquilo, gente? Beleza. Essa é a ideia aqui, tá? Essa é a ideia. Justamente essa é a atenção que eu coloquei para vocês, já expliquei na tela anterior. Questãozinha sobre o tema, vamos lá. Questão FGV aqui, que trata sobre o tema que nós conversamos agora há pouco. O governador do estado publicou em janeiro de 2015 um decreto declarando a utilidade pública para fins de desapropriação de imóvel de propriedade Maria. Ok. Em janeiro de 2015, tá? Ocorre que, após o referido decreto, o Estado Delta não adotou qualquer medida para dar início à fase executória da desapropriação. Publicou um decreto em 2015, depois não executou a desapropriação. No caso em tela, pessoal, o que eu quero saber aqui é se ocorreu ou não ocorreu caducidade. Você fala assim, professor, vem cá, professor, vem cá. A questão diz que o governador do estado publicou em janeiro de 2015, beleza. Mas não fala qual é a data de hoje. Para eu saber se ocorreu ou não a caducidade, eu tenho que saber qual é a data que eu devo considerar como a data em análise. A banca não trouxe. O que é que eu devo considerar? Veja que isso é um concurso aplicado em 2022. Essa data é que eu devo considerar. A data de aplicação da prova. Se você está fazendo uma prova, por exemplo, em 2024, você vai analisar e fala, pô, peraí, calma. 2024, esse decreto foi em 2015. Então, de 2015 para o dia de hoje, que é 2024, passaram-se 9 anos. Já passou caducidade. Então, de 2015 para 2022, já se foram 7 anos. Caducou sim ou não? O decreto foi feito em 2015, o decreto de declaração de interesse público. Hoje é 2022. Hoje não, no dia de aplicação da prova, no caso, 2022. Já houve ou não houve? Houve caducidade. Passaram-se 7 anos. Caducidade, amigos, são 5. Já passou. Letra A diz: ocorreu a caducidade do ato declaratório de desapropriação, pois já se passaram mais de 5 anos contados da data de expedição do respectivo decreto. Letra A é o nosso gabarito. Certíssima. Certíssima letra A. Letra B. Ocorreu a prescrição do ato declaratório de desapropriação. Não foi prescrição, gente. É caducidade, tá? Não é prescrição, é caducidade. Pois já se passaram mais de 3 anos. Não são 3 anos, são 5. Letra B. Ocorreu decadência. Não é decadência, é caducidade. Pois já se passou mais de 1 ano. Não é 1 ano, são 5. Letra D. Não ocorreu extinção tácita do ato declaratório. Ocorreu sim. O que é extinção tácita? A caducidade é uma extinção tácita do ato declaratório. Extinção tácita do direito de desapropriar. Por quê, professor? Porque é uma extinção da declaração que se deu pelo decurso do tempo. Não é uma revogação expressa. Ela não precisou publicar outro decreto para revogar o decreto anterior, não. Ela publicou um decreto, passou 5 anos, esse decreto foi extinto tacitamente, tá? Ocorreu sim. Aí ele fala assim, ó, não ocorreu a extinção, pois não transcorreu o prazo legal de 15 anos. Não são 15 anos, pessoal, são só 5. Aqui na letra A é a mesma lógica. Não ocorreu, tá errado. E ele fala que o prazo é 10 anos, não são 10, são 5 apenas. Beleza? Então, na questão aqui da FGV, de fato, letra A é o nosso gabarito. Ok, pessoal, olha só. Vamos encerrando aqui a nossa aula. Nós chegamos ao fim dessa fase. Declaratória, tá? Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a fase executória. Como é que se executa uma desapropriação. Combinado? Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação até o momento aqui na nossa aula. Se você ficou com dúvida em qualquer ponto, gente, em qualquer ponto da aula que você ficou com dúvida, vá lá no meu Instagram, mande sua dúvida, porque assim que possível eu tô te dando retorno. Combinado? Valeu, forte abraço e te aguardo na próxima aula.